Graça e paz, irmãos. Olha só, eu não imaginava que eu falaria na conferência desse ano, mas se Deus chamou, então eis-me aqui, não é isso? Ele sabe o que faz, ele sabe porque ele escolheu. Então, amém. Vocês sabem que na maioria das vezes eu fico mais nos bastidores, mas amém por isso, irmãos. Hoje eu vou falar mais uma parte, como o pastor havia iniciado, sobre o amor de Deus. Então, o texto base, eu trouxe dois, um em Coríntios e outro em 1 João. Então, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Tá bom? Então, nesse texto aqui, irmãos, João, ele vai falar tanto sobre a justiça, o conhecimento do certo, e principalmente aqui nessa parte ele vai falar do amor, onde eu vou trazer para vocês, para a nossa meditação, sobre o amor que João vem falar aqui no primeiro século, para encorajar os cristãos, certo? Então, vamos ler, acharam? Amém? Amém. Amados, continuem a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito, como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida em que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Então, eu trouxe esse versículo porque eu achei bastante profundo. Se a gente for meditar em cada um desses versículos, a gente vê o amor de Jesus. Não tem um amor maior do que esse. Um amor que se doou, o amor que doou o seu próprio filho. Não há como a gente comparar o amor de Deus. A gente não pode fazer essa comparação. Lá no versículo 9 e no versículo 10, então a gente vê sobre o nosso amor. Não é sobre nós, é sobre Deus. É sobre o amor de Deus, o amor grande e perfeito de Deus que entregou o seu filho. Então, por mais que a gente diga que ama o nosso irmão, tudo mais, não se compara de forma alguma com o amor de Deus. Não tem como a gente comparar o nosso amor humano com o amor perfeito de Deus. Mas esse amor, eu quero que a gente entenda, ele vem de Deus. Então, você consegue fazer o mínimo de esforço para fazer o que é bom, para tentar amar. Então, isso vem de Deus, porque Deus é amor. Então, se temos atitudes boas, veio de Deus. Tem uma frase que eu vi nesse último mês, eu não lembro de quem foi, mas fala assim, que o amor é um pedacinho de Deus dentro da gente. Verdadeiramente, o amor é um pedacinho de bom. Então, se fazemos algo de bom, vem de Deus. É Deus que plantou esse amor em nós. Então, irmãos, é nesse amor de Deus que a gente deve confiar, que a gente deve descansar e sem medo. Porque aqui no outro versículo 18, que eu ainda não li, fala do amor sem medo, que o amor não tem medo. Então, devemos descansar em Deus, confiar em Deus. Afinal, o amor também, ele mostra
que uma pessoa ela foi verdadeiramente convertida. É a evidência de uma pessoa convertida. Se uma pessoa convertida, que se diz convertida, cristã, não demonstra atitudes de amor, como é que a gente pode dizer que ela se converteu? Se Deus é amor. Então, se Deus é amor, a gente tem que tentar amar também. A gente tem que se aproximar de Deus, buscar a Deus, permanecer nele, para que ele possa permanecer na gente. Amém? Então, quais são essas características de amor? Por isso que eu falei a vocês que o outro versículo, o outro texto que eu trouxe é em Coríntios. Porque lá em Coríntios nós vamos ver que vai ter uma descrição das características do que é amar. Ter atitudes de bondade, perdoar, não é isso? E além do mais, nós podemos perceber também que o amor de Deus, ele é tão grande, tão perfeito, que, como eu falei, não pode ser comparado. Nós amamos nossa mãe nos ama. A gente pode conhecer um pouquinho desse amor tão grande, conhecendo através das nossas mães. Que nossas mães nos amam, sempre dizem que nos amam, mas elas demonstram atitudes. Isaías, no capítulo 49, versículo 15, que pode até uma mãe se esquecer de um filho, mas Deus não esquece. Porque Deus, ele é o único amor. Mesmo se um dia a gente fique sem amigos, a nossa mãe se vire contra a gente, então, mas Deus, ele permanece. Então, ele dá, eu acho, esse exemplo do amor. Mãe, que mesmo mãe abandone o filho, Deus não abandona, porque a gente sabe, a gente conhece esse amor de mãe, a gente sabe que é um amor grande, é um amor profundo. Então, nada melhor do que comparar ao amor de mãe. O amor de Deus supera qualquer tipo de amor que a gente possa imaginar, de um companheiro, de um amigo, até mesmo da nossa mãe. Então, é muito profundo a gente pensar no amor de Deus por nós. Então, deixa eu abrir aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, irmãos. Encontraram? Amém? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia a profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor para sempre. Agora nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Então, aqui, Paulo ele vai descrever o amor como o mais importante. Vocês percebem que aqui no final ele fala para que a gente permaneça na fé, com esperança, mas, sobretudo, no amor. Então, ele traz o amor como o mais importante. Fala que mesmo se tivéssemos o dom de profecias,
tivéssemos todo o conhecimento, uma fé de mover montanhas, mas se não tivesse o amor, ele nada seria. Então, o que somos sem o amor? A gente pode cantar, a gente pode pregar, a gente pode fazer o que for, mas sem o amor. O que somos sem o amor? O que somos sem Deus? Então, é necessário que a gente tenha, antes de tudo, o amor. Não adianta ter todas as coisas. O homem pode ganhar uma vida inteira aqui na terra e perder a salvação. Por quê? Porque não tem o amor, não tem Deus. Então, Deus, o amor é o principal. E o amor de Deus, Deus é aquele que permanece daqui até a eternidade. Amém? Então, ele ainda vai acrescentar que as profecias, as línguas, um dia desaparecerão, cessarão, mas o amor vai durar para sempre, porque só o amor permanece. Só Deus permanece. Os dons são transitórios. Os milagres são transitórios. Vão passar, passam, são momentâneos. O conhecimento também, tudo que a gente adquiriu do conhecimento vai passar. A gente pode passar uma vida estudando, buscando conhecimento intelectual, até mesmo em teologia, vamos dizer assim. Mas, quando chegar a velhice, de repente, se ficarmos com alguma doença e esquecermos de tudo, então passa. Mas quem permanece é Deus. Quem permanece é o amor. Então, de nada adianta a gente colocar confiança em outras coisas se não for em Deus, se não for no amor de Deus. Porque Ele é o único que vai permanecer conosco. Amém. O amor, como eu falei para vocês, Paulo vai dizer aqui em Coríntios que é mais importante até mesmo do que a fé e do que a esperança. Porque fala que breve tudo isso aqui vai passar. Não precisaremos mais da fé para crer para ter fé. E nem ter esperança. Por quê? Porque quando o perfeito, ou seja, quando Deus vier, tudo isso será contemplado. Quando o amor vier, tudo vai ser contemplado. Certo, irmãos? Então, o amor perfeito virá. E ele permanecerá conosco. Não só aqui na nossa vida terrena, mas permanecerá conosco na eternidade. E espero que estejamos com ele lá, não é, irmãos? Então, para isso, tenhamos que permanecer. Permanecer em Deus, para que ele permaneça em nós. E assim permaneçamos com ele durante toda a eternidade. E hoje, o convite do Senhor nessa noite é esse. Que a gente permaneça no amor dele, permaneça no amor ao próximo, permaneça no amor sem medo e, sobretudo, permaneça no amor dele. Aqui de João, que a gente leu primeiramente, eu destaquei em permanecer no amor ao próximo, que ele cita, permanecer no amor sem medo e permanecer no seu amor. Então, quando ele fala permanecer no amor ao próximo, é lá no versículo 12, quando ele fala, porque quando amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor chega de forma mais plena quando a gente ama o próximo. Afinal, amar ao próximo é um dos mandamentos. Quando Deus resume também os mandamentos, Jesus resume, então vai ser resumido em quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, é muito importante que tenhamos esse amor com o próximo. Afinal, como é que a gente pode dizer que amamos a Deus, que nunca vimos, e não amamos ao próximo, a quem vemos, a quem convivemos? Então, por isso que eu destaquei aqui o amor ao próximo, que é citado em 1 João. Ele também fala sobre o amor sem medo, no versículo 18. Porque o amor não tem medo. O amor nos impede de experimentar plenamente o amor de Deus. Por quê? Porque se a gente faz as coisas, tentamos fazer as coisas boas, mas com medo de ser castigado por Deus, isso não é amar. Se a gente está fazendo o certo com medo. Então, quando a gente faz algo certo, mas pensando no castigo de Deus, se fizéssemos ao contrário, não estamos experimentando o amor que Deus descreve aqui. Não estamos experimentando plenamente o amor de Deus. Então é necessário que a gente ame sem medo. E o último ponto aqui que eu destaquei
foi que a gente permaneça no seu amor, lá no versículo 17, que diz: porque permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito, ou seja, se aperfeiçoa em Deus. Quando permanecemos nele, conseguimos amar direito, não é isso? Porque o amor é um pedacinho de Deus dentro da gente. Então, que a gente venha permanecer nesse amor de Deus, permanecer no seu amor, para que o nosso se aperfeiçoe, que a gente consiga amar o próximo, que a gente consiga amar sem medo, irmão. Sendo assim, eu também queria compartilhar com vocês que muitas vezes a gente anda na inconstância mesmo da nossa fé. Ora estamos bem, estamos firmes, ora nós estamos mais fracos. E falo isso principalmente por mim, certo? Mas tem uma coisa que eu sempre peço a Deus, eu sempre converso com Deus em minhas orações. Então, sempre que eu oro, eu peço a Deus para permanecer. Sempre peço: Senhor, aconteça o que acontecer, mas que eu permaneça. Que eu permaneça no seu amor, que eu permaneça debaixo da tua misericórdia. Não importa como eu esteja, qual seja a situação, mas que eu permaneça, independente, quebrada, inteira, como seja, mas que eu permaneça. Então, que a gente venha a pedir a Deus também para permanecer, independente se um dia a gente cair, se um dia estamos bem, se um dia estamos mal, mas que a gente venha pedir a Deus também para permanecer. Porque eu posso dizer que até aqui o Senhor tem me ajudado. Então, posso dizer assim também que até aqui o Senhor tem nos ajudado a permanecer. Então, que a gente venha pedir a Ele a permanecer. Certo, irmãos? Então, assim como João disse, lá no finalzinho de João, 1 João, capítulo 4, permaneçam nele e ele permanecerá em vós. Porque se Deus é amor, quem ama permanece em Deus e Deus também permanece nele. E a prova de que Deus permanece na gente, se a gente permanece nele, é o Espírito Santo. Ele nos concedeu esse Espírito Santo que a gente sente quando estamos fazendo algo errado. A gente sente a sua presença. Então, que a gente venha a perceber e a dar valor a esse amor de Deus. Então, dessa maneira, eu encerro dizendo que permaneçam em Deus, permaneçam nesse amor perfeito que nos resgatou, que nos transformou, que nos traz para perto. Vamos permanecer em Deus, porque Deus, Ele é o amor que permanece, Ele é o único amor que permanece, que mesmo que nenhum outro permaneça, Deus permanece, o amor de Deus permanece. Então, amém, irmãos, agradeço a oportunidade. Vamos fazer uma oração, amém? Vamos ficar de pé. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estar aqui em tua casa. Obrigada, Senhor, por falar conosco nessa noite. Obrigada, abençoa, Senhor, a vida dos pastores, a vida de cada um que está aqui presente, Senhor. Que tu continues a falar conosco. Continua com a gente, Senhor, independente das circunstâncias. Nos ajuda a permanecer. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, independente do que aconteça. Se estamos bem, se estamos mal, mas que a gente venha a permanecer debaixo da tua misericórdia. Que a gente reconheça esse amor tão grande que tu tens, Senhor. Que sejamos, Senhor, aquela casa feita com um bom alicerce, Senhor. A semente plantada em boa terra. Nos ajuda a fazer a tua vontade. Permanece conosco e abençoando essa conferência. Em nome de Jesus, amém.